É isso aí, alô você, tudo bem? Professor Gicler está de volta para corrigir as questões de legislação tributária que foram cobradas na prova do ISS de Campo Grande, projetor fiscal da Prefeitura de Campo Grande. Esse curso eu dividi com o professor Rafael Vilches, eu fiquei com a parte de IPTU, ITBI e ITR. Então eu vou corrigir as questões que versaram sobre esses tributos, tá? As demais questões sobre ISS, sobre o PROD, sobre os outros assuntos serão corrigidas pelo professor Rafael. Então, da minha parte, nós ficamos com apenas 3 questõezinhas de legislação, mas foram questões bacanas, questões tranquilíssimas. Uma, inclusive, eu cobrei o assunto no nosso simulado, no simulado do portal Silvio Santos. E eu vou te mostrar como que eu cobrei e como que caiu, para você ver a importância de treinar com simulados. Ainda mais simulados elaborados por professores com experiência, como são os professores aqui do portal Silvio Santos. Tá bom? Pessoal, olha só. As questões de minha responsabilidade são a 100, a 102 e a 108. As 3 questões aí que versaram sobre os assuntos que eu ministrei. Tiveram questões sobre o Código Tributário Municipal, questões tranquilas que poderiam ser resolvidas aí com a base do Código Tributário Nacional, que você estuda em Direito Tributário, com base no CTN, né? E outras não, outras tinha que ter estudado a lei. Por exemplo, olha aqui a questão de número 100, questão sobre o ITR, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural. O ITR, você sabe, ele é de competência da União e pode ser cobrado e fiscalizado pelos municípios. Nesse caso, os municípios ficarão com 100% da arrecadação. Mas o cadastro dos contribuintes do ITR, ele é administrado pela Secretaria da Receita Federal. E havendo algumas situações, essas situações devem ser informadas, comunicadas obrigatoriamente à Secretaria da Receita Federal. Que situações são essas? São as situações que estão no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9393 de 96, que é a lei do ITR. Então, esse artigo aqui é a fundamentação legal da questão. Olha a lei aqui, ó. A lei do ITR é essa, ó, 9393 de 96. Então, no artigo 6º, a gente tem o seguinte. Ele fala da DIAC, que é o documento de informação e atualização cadastral do ITR. No prazo de 60 dias, as seguintes alterações devem ser comunicadas à Secretaria da Receita Federal. Que alterações são essas? Desmembramento, anexação, transmissão do imóvel por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes a qualquer título, sucessão causa-morte, cessão de direitos e constituição de reservas ou usufruto. Essas 6 situações obrigatoriamente devem ser comunicadas no prazo de 60 dias, contados a partir de sua ocorrência, à Secretaria da Receita Federal. E aí, o que a banca fez na prova? Ela botou aqui, ó, cessão de direitos, sucessão causa-morte, anexação e desmembramento. Tá tudo aqui. Ó, desmembramento, anexação, sucessão causa-morte e cessão de direitos. Esses são os 4 que foram cobrados na questão. Mas não está aqui o famoso esbulho possessório, que é quando ocorre a perda da posse. Tá ok? O esbulho possessório não consta nessa
nessa lista de situações que devem ser comunicadas à Secretaria da Receita Federal. E é isso que ele pede, ó, o que não consta. Gabarito, letra D de declare, sem possibilidade de recurso nessa questão. Tá bom? A outra questão que é da minha parte é a questão de número 102, que está aqui, ó. Questão sobre o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, no âmbito do município de Campo Grande. E aí, no âmbito do município de Campo Grande, a lei que trata do ITBI é a Lei 2592 de 89. A banca colocou aqui 3 assertivas. É o tipo de questão, com todo respeito à banca, preguiçosa, tá? Para que o aluno analisasse verdadeiro ou falso e depois marcasse as afirmativas que são corretas. A afirmativa 1, ela é verdadeira. A incidência do ITBI alcança a transferência onerosa de direitos reais sobre imóveis, exceto as de garantia, assim como das ações que os assegura. Você, estudando a parte genérica da legislação municipal, você já conseguiria matar essa questão, mas aqui, como é com base na Lei 2592, a questão representa a literalidade do artigo 3º, inciso 3 da Lei 2592. A afirmativa 2 diz que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis mediante ato oneroso inter vivos ou de direitos relativos quando transfere para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. É a famosa não incidência de ITBI quando se integraliza um bem imóvel na realização de capital de uma pessoa jurídica. Não incidência essa que, por também estar prevista na Constituição, é um caso de imunidade. Com a legislação genérica, você já conseguiria matar a afirmativa 2, sabendo que ela é verdadeira. Na Lei 2592 do município de Campo Grande, esse fato está no artigo 4º, inciso 3º. Tá bom? Por último, fala da base de cálculo do ITBI. Olha que legal. Perguntou aqui sobre a base de cálculo do ITBI, dizendo que será o valor estabelecido na avaliação judicial do imóvel, em caso de arrematação ou leilão. Pessoal, eu cobrei exatamente isso no simulado do portal Silvio Santos e caiu na prova. Ou seja, os alunos precisam confiar na experiência dos professores. Gente, eu estou há 12 anos dando aula para concursos, em especial concursos da área fiscal e de tribunais de contas. 12 anos, não são 12 dias, 12 semanas, são 12 anos dando aula. Então, quando eu pego uma legislação e ministro um curso sobre aquela legislação, pela experiência, eu consigo identificar os pontos que são mais passíveis de serem cobrados na prova. Isso é normal, né? É a consequência da experiência. Então, acreditem, pessoal, nós do portal Silvio Santos, todos os professores experientes, quando montamos simulados, nós buscamos o que a banca ou as bancas, né, gostam de cobrar, tá? Adclé, eu quero ver a questão que você fez no simulado. Vou te mostrar. Aqui, ó, o simulado do portal Silvio Santos para o ISS de Campo Grande, tá? Olha a última questão do simulado. Ó. Questão de número 110. Foi a última questão que eu coloquei no simulado. Eu coloquei assim: acerca da Lei 2592 de 89, que instituiu o ITBI no município de Campo Grande, a base de cálculo será o valor avaliado do imóvel, exceto na seguinte situação. Por quê? Porque na Lei 2592, o artigo 10, parágrafo 3º, ele diz o seguinte, ó, ele fala em 9 casos, dizendo, 9 não, que o 2 está revogado, né? Então são 8 casos, dizendo em quase todos eles que a base de cálculo do ITBI seria
o valor avaliado do bem. Em quase todos eles, o legislador falou sobre o valor avaliado. Mas, no primeiro caso da arrematação ou leilão, ele falou de preço pago. Então, eu tenho uma tendência, isso aqui é uma tendência, e tenho uma situação que é exceção. Pessoal, é muito provável que o examinador vá cobrar a exceção na prova. E foi isso que aconteceu. Olha aqui, ó. Na arrematação ou leilão, realizado em processo judicial, a base de cálculo do TBI será o valor da avaliação judicial? Não, não será. Está errado. O valor da base de cálculo do TBI será o preço pago na arrematação ou no leilão. Então, está errada a afirmativa 3, que foi cobrada no nosso simulado. Eu fico muito feliz com isso. Senhores, eu fico extremamente feliz quando eu acerto uma questão da prova. Eu já passei no meu concurso, então a minha felicidade pessoal em termos de concurso já ocorreu quando eu passei. Agora eu fico feliz quando eu acerto uma questão num simulado, quando eu vejo um aluno mandando mensagem dizendo: professor, fui aprovado, vou tomar posse dia tal. Eu fico muito feliz com isso. Agora minha felicidade se restringe em termos de concurso a vocês. Então, senhores, me ajudem a ser feliz. Eu quero ser feliz com o sucesso de vocês. Beleza? Com isso, ó, afirmativas 1 e 2, verdadeira, 3 falsa, gabarito, letra D de Claire. Tá bom? Mais uma questãozinha aqui de minha responsabilidade é a de número 108. Cadê ela? Cadê ela? Questão 108. Olha só. Outra questão sobre o ITR. Outra questão sobre o ITR. Vamos nessa. Questão de número 108. Novamente, 3 afirmativas, mais uma questão do tipo preguiçosa. Com todo respeito à banca, obviamente, é só uma forma de adjetivar a questão. Não estou dizendo que o examinador é preguiçoso, é a questão que é. Tá bom? E aí, vamos analisar aqui 3 afirmativas. Primeiro, o ITR incide inclusive sobre imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida à propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Isso é verdadeiro. É a letra da lei do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9393 do ITR. Vamos ver a lei? Artigo 1º, parágrafo 1º. Olha lá. O ITR incide, inclusive, sobre imóvel declarado de interesse social para fim de reforma agrária, enquanto não transferido da propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Literalidade, tá? Literalidade. Continuando. 2. A concessão de incentivos fiscais e de crédito rural, em todas as suas modalidades, bem como a constituição das respectivas contrapartidas ou garantias, correspondente aos últimos 5 exercícios. Pessoal, não vou terminar de ler não, isso aqui está tudo verdadeiro, tá? Representa a literalidade do artigo 20 da Lei 9393. Olha o artigo 20 aqui. Artigo 20. Tá? Fala dos últimos 5 exercícios, concessão de incentivos fiscais. Então, ele foi integralmente reproduzido. E a terceira afirmativa, ela está errada, ela é falsa. Ela é falsa no momento que ela diz, independentemente de qualquer outro requisito adicional, é isento de ITR o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária,
caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento. O que está errado? É porque depende do cumprimento de requisitos. O artigo 3º da Lei 9393, em seu inciso 1º, ele elenca requisitos que devem ser cumpridos. Cadê o artigo 3º? Aí, ó. Esses 3 requisitos aqui devem ser cumpridos. Ou seja, o imóvel deve ser explorado pela associação cooperativa de produção. A fração ideal por família assentada não pode ultrapassar os limites, que estão citados no artigo anterior como gleba rural. E o assentado não pode possuir outro imóvel. Como a questão disse que independe de qualquer outra coisa, ela está errada. A assertiva, né? Está errada. Então, 1 e 2 corretas, gabarito aqui, letra E. Agora, antes de fechar esse nosso bate-papo, olha essa questão aqui do simulado. A afirmativa 1 falou do imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, que o ITR representava um caso de incidência. Então, essas situações... Opa, peraí que eu cliquei errado. Essas situações de hipótese de incidência de ITR, elas são clássicas. As provas de legislação adoram cobrar hipóteses de incidência e de não incidência. Então, estou achando aqui, ó, a questão que eu coloquei no simulado, que foi essa, ó. Falando sobre hipótese de incidência e de não incidência. Então, isso é clássico em prova. Não pode dar mole, tá? Aqui eu coloquei hipótese de não incidência. Na prova, caiu a de incidência. Mas está tudo no mesmo campo, né? Está tudo no mesmo contexto. Beleza? Então, gente, finalizando aí a nossa correção, essas foram as 3 questões que ficaram sob minha responsabilidade. Estamos aí no portal Silvio Sandi, cursos de legislação tributária, está vindo, né, ISS de São José do Rio Preto, se eu não me engano definiu a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, como organizadora do concurso hoje. ISS de Porto Alegre, se eu não me engano, publicou hoje a dispensa de licitação para a banca Fundatec. Então, estão vindo vários concursos de fiscos municipais. E tenha certeza que o Portal Silvio Sandi está muito bem preparado, com uma excelente equipe de professores para te ajudar no caminho até a aprovação. Tá bom? Eu, de Claire, e o professor Rafael Viches formamos aqui a equipe nos cursos de legislação tributária municipal e estamos prontos para te ajudar a detonar as questões de legislação tributária. Maravilha? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, tá? Sucesso nos estudos, continue firme, tenha endurance, tenha foco, que com certeza, mais cedo ou mais tarde, o resultado vai chegar. Um abraço e o de Claire fica por aqui.